Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana Yuzin, eu sou aluna do LLM da Boston University e faço parte também do time da Brasil Conference. Queria apresentar o próximo painel para vocês. Nosso próximo painel será sobre o ambiente de negócios no Brasil. A proposta do painel é trazer uma discussão sobre os desafios que um empreendedor e uma companhia enfrenta num ambiente um pouco hostil como o Brasil. Nós sabemos que em alguns países leva-se 3 dias em média para abrir uma empresa, enquanto no Brasil leva-se cerca de 3 meses. Então, para abrir um pouco essa discussão, queria convidar a Thaís Moraes. Ela faz LLM na Harvard Law School. Ela trabalha com direito societário e com fusões e aquisições. É formada pela GV, em São Paulo, em 2010. A Thaís é advogada associada do escritório Matos Filho e vice-presidente da Brasil Conference. Por favor, Thaís. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que eu me sinto muito honrada em moderar um painel com pessoas que tanto conhecem do ambiente de negócios do Brasil. Aqui na mesa nós temos o Dr. Oswaldo Matos Filho, o Dr. Ari é pós-doutor e mestre em Direito pela Harvard University, é doutor e mestre em Direito pela USP e é graduado em Direito pela USP também. Ele é professor fundador e primeiro diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, foi presidente da CVM, membro do Conselho Monetário Nacional e membro da Comissão de Privatização. É também um dos sócios fundadores do Escritório de Advocacia Matos Filho. Ao lado dele, nós temos Daniel Mendes. Daniel é nascido no Uruguai. Ele passou parte da infância e adolescência trabalhando como garçom em restaurantes de diversas cidades. Ele é o fundador da Sapori, que hoje em dia é uma das maiores redes de restaurantes corporativos da América Latina. A empresa agora tem centenas de restaurantes em todo o Brasil e em outros países da América Latina, como México, Colômbia e agora a Argentina. A empresa conta com mais de 15 mil colaboradores e produz mais de 1 milhão de refeições por dia. E, por último, o Ricardo Vilela Marino. Ricardo é sócio do Itaú Unibanco, CEO de operações do Itaú na América Latina, é membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding Financeira, presidente do Instituto PDR e foi presidente também da FELABAN. Ele se formou em engenharia pela USP, tem um MBA pelo MIT e tese em gestão de empresa familiar pela Harvard Business School. Bem-vindos. A ideia desse painel é conversar um pouquinho sobre os desafios que são frequentemente encontrados por quem deseja investir no Brasil, deseja fazer negócios. Hoje em dia, além das dificuldades tradicionais do Brasil, que é, por exemplo, uma burocracia extrema, uma carga tributária super pesada, morosidade, a gente ainda tem também um fator agravante, que é, com a Lava Jato e com a estabilidade política, a gente ainda tem um clima de incerteza, de insegurança para aqueles que desejam fazer negócio no Brasil. Cada um dos participantes terá 15 minutos para falar e depois a gente abre para perguntas. Então, eu passo a palavra para o Dr. Ari Oswaldo Matos Filho. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a organização, que é realmente alguma coisa emocionante, como alguém como eu que dedica décadas à educação, ver essa moçada brasileira que está aqui em Harvard, no MIT, em Colômbia, no IU, fazendo coisas maravilhosas que, quando eu estive do outro lado, lá na Escola de Direito de Harvard, nós nem imaginávamos que iriam fazer. Primeiro, éramos poucos, muito poucos. No meu tempo, o pessoal preferia estudar na Alemanha, na Itália, na França, na área do direito. E, realmente, o que eu assisti hoje de manhã, Thaís, eu queria, por seu intermédio, dar um abraço em todos vocês, pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram, estão fazendo, e que, quando voltarem, certamente farão melhor.
Bom, obviamente em 15 minutos não dá para falar sobre o grande tema que era o ambiente de negócio no Brasil. Ambiente de negócio nós teríamos que falar, todos nós, durante muito tempo. É o ambiente político, a reforma política, a reforma tributária, a reforma fiscal e também escoaria todo o tempo necessário. Então, eu vou dar uma encurtada trazendo para vocês um trabalho aqui, uma pesquisa que nós estamos fazendo lá na Direito GV de São Paulo, já há bastante tempo, para ver por que o mercado de valores imobiliários brasileiro é insuficiente para financiar o crescimento e o desenvolvimento do empresariado brasileiro. Talvez uma das respostas que eu assisti hoje de manhã, acho que é Maurício, do Bradesco, ou seja, via tecnologia. Mas vamos ver o que nós temos hoje que resultou dessa pesquisa. Como eu sou mais velho, eu preciso acertar primeiro a tecnologia. Esse trabalho mexe com renda fixa e renda variável. Eu trouxe para cá, por causa do tempo, somente renda variável. Isso aqui são as ofertas públicas de ações entre 2005 e 2015, ofertas primárias para a entrada da companhia no mercado. Um total de, portanto, em 11 anos, de 146 companhias, o que não é muito. Mas nós vamos verificar que existe uma distorção muito grande nesse levantamento, que é o ano de 2007, que foi o grande boom de entrada de novas empresas para o mercado brasileiro. Depois, ele entra num regime de estabilidade, sobe um pouquinho, cai para 3, sobe para 10, e 2014, 15, 16, somente uma por ano. Ou seja, o mercado de capitais não está sendo capaz de financiar ou de emocionar as empresas para que acessem esses fundos. Pois bem, nas ofertas primárias e secundárias, sendo ofertas primárias a parte escura e ofertas secundárias a clarinha, nós vamos ver que também o número é muito pequeno, sendo que ofertas secundárias, elas são maiores, mas assim mesmo, para o tamanho da economia brasileira, a oferta, ou seja, a disponibilidade de acesso ao mercado não é grande e comparado com a economia brasileira, ele é insignificante. Pois bem, agora começa a tentativa que nós fazemos lá na Escola de Direito de descobrir por quê. As ofertas de ações, elas têm sido feitas somente em grandes volumes. Se nós olharmos, menor de 150 milhões, só 4 ofertas. E aí vai subindo, e maiores, entre 350 e 500 milhões, aí vem o grande número, que é 88 mais 50 mais 25, e ofertas maiores que R$1 bilhão, também um número grande de 58 ofertas. A pergunta é, para quem vai acessar o mercado com esse volume de dinheiro, precisa ser uma empresa que ela é grande, ela já é grande, ela é uma macroempresa, porque, caso contrário, não necessita levantar todo esse volume de recursos. Pois bem, 88% das emissões estão acima de 350 milhões. Se os senhores imaginarem o que vai acontecer com uma empresa que levantar 350 milhões, ela precisa ter coisas para fazer, para produzir renda, produzir dividendos, para pagar os acionistas. 38 são instituições coordenadoras e as 3 principais concentram 59% das OPAs, ou seja, os coordenadores, eles também são emitentes, o que facilita a colocação. E as 5 principais ofertas
concentram 64% das ofertas. O que significa isso? Significa que, se a oferta é desse volume, quem é que subscreve esse volume? Então, nós vamos ver que o pretinho é institucional estrangeiro, o cinza é institucional nacional, o clarinho é pessoa física e o vermelhinho, clube de investimento. Nós podemos ignorar as duas últimas, pessoas físicas e clubes de investimento, porque eles são não significativos nisso. Ou seja, o que é significativo entre os adquirentes de ações emitidas no mercado brasileiro são, fundamentalmente, as instituições estrangeiras e instituições nacionais, fundos de pensão e fundos de investimento. Ora, esses são compradores de grandes volumes. Eles não vêm a mercado para comprar um pequeno volume. Então, o que nós temos aqui também é que o mercado de emissão está voltado para os grandes emissores, o mercado de compra está voltado para os grandes compradores. E o que significa isso? Significa que, entre 2005 e 2016, saíram do mercado e ofertas primárias entraram no mercado por ano. O vermelhinho é os que saíram e o pretinho é o que entrou. Nós vamos ter um déficit de 72 empresas. Ou seja, nós já tínhamos poucas empresas no mercado secundário. Dessas que entraram nos últimos 11 anos, nós tivemos um saldo negativo de 72 empresas. Ou seja, o mercado, além de tudo, ele está perdendo empresas. E o que significa isso? Não é uma perda esporádica, mas o vermelhinho, vocês vejam que é uma perda constante. Aí, voltando para aquele problema que todos nós aprendemos no primeiro ano de aritmética, da caixa d'água, que tem um cano que coloca tantos litros, e de outro cano embaixo que tira tantos litros, o cano que coloca água está menor do que o cano que tira água. Ou seja, a pergunta que surge daqui é qual o papel do mercado de renda variável no Brasil para financiar o desenvolvimento da empresa. Isso tem um resultado diferente também, como nós vamos ver. Partimos, então, para as conclusões iniciais. O mercado de renda variável, em queda, a continuação do modelo tende a acentuar o quadro. Nós vimos pelos vermelhinhos, no último quadro, que esse número não é esporádico. Segundo, as ofertas públicas são só de grandes valores. E se as grandes empresas estão saindo mais do que entrando, significa que, mesmo para as grandes empresas, o mercado de aquisição não está funcionando como deveria funcionar, que tem um risco que nós vamos ver daqui a pouco. Aquelas empresas que crescem no mercado brasileiro e atingem um tamanho X, elas tendem a migrar para o mercado de Nova York, pelo ADR. E por que isso? Porque é um mercado muito mais profundo, com formação de preço muito mais estável e com analistas de mercado muito mais presentes no dia a dia da empresa. Ou seja, naquele gráfico que nós vimos antes, nenhuma delas saiu por conta de ADR, porque a maior parte delas tem cotação na Bovespa, na BMF Bovespa, e cotação também na New York Exchange. Mas esse é um risco que efetivamente existe. Há um mecanismo de private equity que ele é fundamental para desenvolver o mercado secundário, ou seja, empresas que financiam, dão dinheiro, buscam consertar a empresa, buscam criar valor na empresa, e quando essa empresa está com a valorização
apta, eles saem via mercado. Sem um mercado secundário forte, e aqui eu estou apenas mencionando a rasura, o raso do nosso mercado secundário de ações. Quantas ações têm liquidez e, somando liquidez, quantas transações por semana? Que é um outro assunto que nos 15 minutos não cabe. Pois bem, o movimento de private equity significa que o investidor ele só pode sair vendendo para quem? Fundamentalmente para o proprietário, para o controlador. Ou seja, não existe mercado em que alguém entra dando dinheiro e que só tem saída com um único comprador. É muito difícil. Ou seja, o valor disso cai. Outra conclusão dessa pesquisa é que as empresas médias e médias grandes não se financiam no mercado de capitais. É pena que não dá tempo, porque a pesquisa continua com renda fixa e o movimento é exatamente igual. Ou seja, onde se financia o empresário de uma média grande ou empresa média? Se financia no sistema bancário. O sistema bancário ele é extremamente relevante, porém, tradicionalmente, o sistema bancário brasileiro é um prestador de curto prazo. Dificilmente ele empresta a longo prazo. Ou seja, essas médias e médias grandes empresas, na medida em que elas têm um pouco acesso ao mercado, significa que elas não podem se utilizar do mercado de valores imobiliários para financiar o seu crescimento. Obviamente, é um truísmo querer repetir que o mercado é importante, o mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários é importante. Ele é importante, mas por que para nós ele não funciona desse jeito? E aí nós vamos encontrar um outro ponto que, se não fosse o financiamento estatal via BNDES ou via fundos de pensão ligados ao governo federal, desde o tempo Collor, passando pelos vários presidentes, não haveria nem privatização, nem concessão. Quem é que iria emprestar esse dinheiro a longo prazo para esses personagens poderem comprar aquilo que eles ganharam? O que pode ser feito? Quanto à estrutura de distribuição, o acesso de outros investidores, quanto à regulamentação. O que pode ser feito? Hoje, de manhã, nós vimos o Maurício do Banespa trazer uma ideia nova, ou seja, um mercado de valores imobiliários, renda variável, fundamentalmente, ele é um mercado que tende a se transformar no mercado eletrônico, cada vez mais. O pequeno precisa ter acesso, mas para isso, Maurício, e se você ficar em São Paulo, a gente podia conversar lá na FGV, é importante que haja uma ferramenta eletrônica de acesso para colocação ao público de pequenas emissões bem menores que 150 milhões de reais. E por que isso? Porque não há capacidade de investimento para um investidor, para uma pessoa média, um empresário médio, levar a mais que isso. Tempo acabado, então vamos só nos 10% de timing. Quanto à estrutura de distribuição, a estrutura de distribuição ela é totalmente voltada para grandes emissões. Os distribuidores querem grandes emissões, os tomadores querem grandes aquisições. Por quê? Pelo custo. Certo? E como é que se faz o acesso de outros investidores? E o que temos que pedir para a CVM, brigar com a CVM, para que ela, na sua regulamentação, ela privilegie, em termos do nível de informação, para os pequenos investimentos, para as pequenas emissões. A mesma coisa vai ocorrer, terminando,
com a falta de um mercado secundário de renda fixa. Ninguém compra uma debenture por 20 anos para financiar infraestrutura se não tiver um mercado de liquidez como a gente encontra fora. Eu compro um papel da Petrobras lá fora, ou aqui, 20, 30 anos, e tem liquidez diária. Isso eu não consigo comprar no Brasil. Ou seja, é fundamental que agora a CETIP, juntando-se com a BMF, façam a criação efetiva de um mercado secundário também de renda fixa, porque senão os investimentos para a infraestrutura não vão poder ser financiados, a não ser pelo governo federal. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ari. Acho que o senhor pontuou questões super importantes aqui para o nosso debate. Eu dou a palavra agora para o Daniel. Quinze minutos, Daniel. Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é uma honra a gente poder conversar um pouco sobre como é que nós fomos nesse ano. Esse ano que efetivamente é um ano difícil. Só para nós terem uma ideia, nós estamos nessa crise, atendemos as maiores montadoras do Brasil, praticamente todas. Então, a gente sabe bem como é que é a crise. E, de forma geral, em todos os segmentos. A questão aqui é o que a gente faz diferente. A gente acabou olhando para fora e tendo tudo o que todo mundo sempre falava, ou seja, o que todo mundo está sofrendo, né, a questão da falta de recursos, a questão da crise, a questão... E dentro da gente? Eu posso dizer para vocês que uma grande experiência que nós tivemos foi no ano de 2008. Nós fizemos um trabalho, desde 2003, onde nós somos restaurantes industriais, né? Então, nós temos, hoje, atendemos algo em torno de 1 milhão de pessoas, e a gente via, eu realmente comecei, quando comecei a empresa, eu comecei com um restaurante, e hoje no Brasil nós temos 1.100 restaurantes, e sempre com a ideia de fazer algo diferente. Então, tinha como inspiradores o comandante Rolim Datan, que realmente, naquele momento, eu estava fazendo coisas diferentes. E não foi com a gente, foi muito parecido. Nós buscamos encantar o cliente e saímos entregando algo novo. Tanto é que no nosso slogan está fazendo diferente sempre. Esse fazendo diferente sempre foi isso e continua sendo. Até agora, nós estamos fazendo, depois de 25 anos, falamos fazendo diferente sempre para fazer a diferença. E se isso é verdade, na época de crise, nós também tínhamos que fazer isso. A primeira crise, de 2008, quase nos levou à empresa. A gente tinha uma dívida de 150 milhões e, olha, foi muito difícil. Eu me senti injustiçado, eu achava que, poxa, depois de tudo que nós fizemos, de mudar o mercado, de atender com foco no usuário, mudar um pouco essa relação só B2B, trabalhar mais com relação ao usuário, e depois de ter criado isso e ter movido o mercado, estava lá eu quase quebrando a companhia. Mal sabia eu, naquele momento, que eu estava aprendendo lições para a grande crise que vinha em 2016. Então, aquela questão que me senti injustiçado foi a grande aprendizado para isso. Outra coisa foi a Copa, a FIFA, no Brasil. Nós fizemos alimentação na FIFA. Olha, que a gente conseguiu contabilizar, dava 5 milhões de reais, fora o resto de prejuízo. Fora o resto que nós tínhamos, que tivemos que desviar a empresa inteira para cuidar de 12 estádios e uma complexidade nos estádios não estavam nada preparados para fazer alimentação. De novo, me senti injustiçado. Puxa, fizemos um trabalho enorme, atendemos de Manaus a Porto Alegre, fizemos tudo certo, perdemos dinheiro e ainda bagunçamos a empresa. Mal sabia eu que o que estava acontecendo era para o grande desafio que tivemos, que foi a Olimpíada. Nós fizemos a cidade olímpica, atendemos 70 mil refeições dia, fizemos realmente a alimentação para o mundo inteiro, numa complexidade que até a Gisele Bündchen passar na arena, tudo era desgraça, né? Você falava até com o cara, todo mundo só falava mal da Olimpíada. E nesse ambiente fizemos a alimentação e considerada uma das melhores, a melhor Olimpíada até então em termos de alimentação.
Fizemos o quê? Terminamos a comida em frente ao cliente, mudamos as tecnologias e realmente aprendemos muito e tinha para contar para vocês 2 grandes preocupações. A primeira era receber. E a segunda é que se alguém tivesse... Imagina o pessoal que vai de fora, vai nos Arcos da Lapa, come um acarajé com uma caipirinha, vai sentir dor de barriga, vai dizer o quê? Que foi no restaurante. Então, eu digo assim, outra coisa que nós temos que fazer é rastreabilidade. Eu tenho que conseguir assegurar para todo mundo que se tiver dor de barriga, até pode ter, mas não será da nossa alimentação. Bom, posto isso como desafio, nós realmente fechamos com carta-fiança, então nós recebemos exatamente tudo que estava programado. Não foi fácil. Eu disse assim, olha, já tenho muita coisa para me preocupar, para ainda me preocupar em receber. E foi difícil, mas a gente conseguiu e foi tranquilo. E a outro grande desafio era essa questão de rastreabilidade. Bom, não tivemos nenhum problema nisso, ao contrário, tivemos elogios, a alimentação segurou muito a questão da organização olímpica e fizemos coisas diferentes. Tivemos um casual diner lá, que era um lugar mais relaxado, digamos assim, onde nós falamos toda a culinária brasileira, botamos lá todas as peculiaridades, açaí, colocamos pastelzinhos, pão de queijo, queijo coalho, enfim, e era uma diversão para foi uma diversão para todos os atletas e realmente fizemos um espetáculo estar lá. Foi um desafio grande e como resultado nós tínhamos um orçamento de 210 milhões e gastamos 155 milhões. Isso é raro, né? Geralmente, quando se fala... E isso dá manchete, né? Quando a gente fala o contrário, sempre dá manchete. Gastou mais... Preveu isso e gastou mais tanto. No Brasil, isso dá manchete. Todo mundo fala. Agora, quando você tem quase 30% menos do orçamento, faz a melhor Olimpíada, até por ser a última também, ninguém comentou nada. E nós tivemos isso e fizemos esse trabalho e aprendemos realmente o legado logístico, o legado olímpico. E também temos o legado desta crise. E aí, esta crise, primeiro legado da 2008 foi pavoroso, porque no nosso caso quase levou a empresa. Mas nós estávamos bem preparados para 2016. E aí, o que aconteceu em 2016? Nós crescemos 18% e quase dobramos o EBITDA. Não, quase não, dobramos o EBITDA, 102% de EBITDA. Números raros. E até eu sou prestador de serviço, então é difícil você tá vendo os clientes em situação, mas por que não olhar diferente? Vocês acham que o que aconteceu? Por que nós fizemos isso? Porque realmente a crise também deixa muito aprendizado. Quem vai mexer em alimentação? Quantas empresas se acham não mexem em alimentação e continuam daquele status quo? Quando está tudo bem, não olham para a alimentação. Quando agora aperta o cinto, nós conseguimos fazer grandes mudanças. E isso fez com que a gente tivesse esses resultados. De fato, o cenário externo, a gente pode fazer alguma coisa, sem dúvida. A questão é continuar trabalhando, fazendo valer os nossos princípios, os nossos valores éticos. Mas mais importante do que isso é olhar as oportunidades. E aí, o que deixa para nós esse legado? Deixa a possibilidade de estar fazendo questões a partir da abertura que o cliente nos dá. Porque o cliente, o que ele quer? Ele repensa as suas situações. Nós hoje temos grandes questões e, com relação à Olimpíada, tivemos o reconhecimento do pessoal de Tóquio, que veio já, Tóquio 2020, veio aqui, porque não sabia eu que em Tóquio é quente e úmido, né? Então, é mais lógico eles irem a experiência do Rio de Janeiro do que a experiência de Londres. E realmente ficaram impressionados, nós passamos toda essa tecnologia. E posso dizer que hoje nós temos no Brasil um trabalho de classe mundial. E tudo isso começa com muita tecnologia, com a questão toda de fazer os pilares que fizeram essa diferença. Então, nós acreditamos nos produtos, e aí no Brasil, a gente começa em 2003, um trabalho forte para deixar de fazer o trabalho burro das cozinhas. Então, nós começamos a
fazer tudo em pré-processado, mas nada cozido, tudo cru. Então, a gente começa a trabalhar em 2003 e vem até agora, em 2013, só em 2013, depois de 10 anos, é que a gente consegue processar toda a proteína. E, por incrível que pareça, justamente o frango, que é o Brasil o maior exportador, foi a última carne que nós conseguimos fazer. Então, não significa que não tenha entraves, não significa que não tenha situações difíceis, mas, com isso, nós conseguimos ser produtivos. Hoje, nós temos, frente à nossa concorrência, e vale dizer que a nossa concorrência são os maiores players mundiais, nós temos, tranquilamente, hoje, algo em torno de 15% de produtividade em mão de obra. E estamos alimentando o trabalho de ser 40%. E isso vai nos trazer índices muito parecidos com o que tem na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa. E a Europa se assemelha muito com o tipo de alimentação nossa. E na Europa, só para vocês terem uma ideia, é um colaborador para 124 refeições. No Brasil, tradicionalmente, é para 35 a 50. Pois vejam vocês, nós estamos conseguindo já ter uma produtividade de quase 120 e até 124, 130 em vários restaurantes. Existem tecnologias, por exemplo, o forno combinado, que é uma tecnologia alemã, e nós temos hoje isso na maioria dos nossos clientes, aonde trabalhos como, por exemplo, braçais, como fazer um bife grelhado, hoje você coloca na máquina, aperta o botão e ela faz sempre na mesma espessura, com o mesmo sabor, cada vez mais fazendo com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor como resultado também. Então, significa que hoje, só para ter uma ideia, chega uma pessoa nossa, uma cozinheira nossa em casa, e a filha pergunta, mas você não foi trabalhar hoje, mãe? Eu pergunto, como assim? Como não foi trabalhar? Você não está cheirando a gordura? Então, assim, são coisas que, buscar essa tecnologia, só em questão de temperatura nas cozinhas, de 27 graus, hoje, de média 27 graus, nós conseguimos baixar para 21 graus nas que estão refrigeradas. Ou seja, nós tivemos altas performances e temos hoje, além de um serviço de classe mundial, nós temos performances de produtividade. Isto nos motiva, então, para abrir fronteiras. Estamos já há alguns anos no México, na Colômbia e agora entrando na Argentina. E aí, quando eu entro na Argentina, me perguntam, mas o que você vai fazer? A mesma coisa que o Brasil. Onde eu não posso fazer muita coisa, aqui no cenário externo, ok, mas e no cenário interno, o que eu posso fazer? E aí, essa que eu acho que é o grande trabalho que nós fazemos com as nossas pessoas. Faz diferente, inova. E falando em si da inovação, você vê que, eu sempre costumo dizer que a inovação, todo mundo quer falar de inovação, todo mundo quer fazer, mas ela dói, ela é difícil. Eu diria que é muito parecido com uma cirurgia plástica. É para melhor, mas no início é um monstro, né? Imagina o rosto quando você faz uma cirurgia plástica. Então, o medo, a resistência que tem dentro das nossas próprias companhias. Todas as mudanças que fizemos para termos hoje alcançado esse tipo de crescimento e essa margem no Brasil, nós tivemos que estar nos desafiando constantemente. E creiam vocês, a maior resistência está dentro da empresa. Nós tivemos a maior resistência dentro do nosso pessoal, porque é um pessoal muito técnico, são nutricionistas, são engenheiros, trabalharam sempre em cima de processos, o que está muito certo, mas também tem a cabeça que não muda. E aí, isso é o dificultado. A dificuldade não está fora, está dentro, e quebrar é muito difícil, porque eu costumo dizer muito que as pessoas que aprenderam novo não é a dificuldade é desaprender o que se aprendeu errado. Bom, eu acho que se a gente está fazendo toda essa tecnologia, tem toda essa produtividade, os números vêm como consequência. Esperamos, este ano, também crescer, manter, no mínimo, a margem dessa, apesar de não termos a Olimpíada. Então, muito obrigado por estar aqui, e a ideia é de mostrar um Brasil que nós estamos vivendo hoje também. Obrigado. Obrigada, Daniel. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente e por nos oferecer uma perspectiva tão interessante do ponto de vista do empreendedor. Eu passo a palavra agora para o Ricardo. 15 minutos.
apresentação? Boa tarde a todos. Disseram que eu podia falar em português, mas estamos aqui, dado que a audiência é composta, sua maior parte, por brasileiros. Estou muito contente de estar aqui no campus do MIT Sloan, na Alma Mater, sempre há quase 20 anos que me graduei aqui, com muita saudade. Os 2 melhores anos da minha vida foram nesse bairro aqui, com muito aprendizado. E o MIT, entre umas coisas que me ensinou, foi de que o complexo é simplificar as coisas. Então, nesse painel, cujo tema é Business Environment do Brasil, eu queria tentar falar sobre esse tema da maneira mais simples possível. Tão simples de que a forma que meu filho de 5 anos aqui na frente pudesse entender. Então, eu queria falar do ABC do Brasil. Se a gente resolver esse problema do ABC, a gente vai estar melhorando muito a questão do Business Environment para o Brasil, para novo investimento e para crescimento sustentável. E eu acredito que os inúmeros são problemas. Quando a gente vê com o MIT, que está no negócio de resolver os grandes problemas do nosso planeta, até brinquei com o Provost, o Rafael, ele sabe que são inúmeros problemas de água, de energia, crescimento, infraestrutura e tal. E o Brasil é um prato cheio, um terreno fértil de projetos, pilotos e problemas para serem resolvidos. Mas eu sintetizaria nesses 3 primeiros que iniciam com as 3 letras do alfabeto. O primeiro nada mais é do que a questão da alfabetização ou da educação. O MIT também ensinou de que cada argumento precisa ser bem subsidiado com muitos dados, com muitos fatos, com muitas estatísticas. Então, para poder simplificar e estruturar e fundamentar esse problema, eu trago alguns dados e tendências que dizem sobre o ABC. Para dar uma ideia, a questão de taxa de matrícula líquida na educação primária ainda é muito baixa no Brasil. A gente vê aqui 90%, 90%, não saiu esse gráfico aqui por algum motivo, mas é 90% vis-à-vis outros países como o Uruguai, então 99%, para dar uma ideia. Esse aqui mostra que a nossa pontuação, mesmo com os outros peers de mercado emergente, no PISA, nós estamos bastante inferior, tanto na parte de matemática, quanto na parte de leitura, quanto na parte de ciências. Vocês vê, o Brasil está lá embaixo comparado com a Indonésia. Acho que deu alguma coisa de tecnologia aqui, que os números estão todos bagunçados. Tá? A gente testou antes aqui, mas mostra que a gente está lá no fundo do ranking da pontuação. E se a gente compara, mesmo com países com um PIB per capita similar ao nosso, como a Turquia, a Rússia e México, nós também estamos bastante abaixo no que tange a pontuação do PISA. Agora, e mesmo com países ainda com menor PIB per capita, como a Indonésia, a Colômbia, a Tailândia, o Brasil ainda está atrás. Ou seja, a questão da educação e da alfabetização primária é fundamental para tudo que há de vir aí na cadeia de valor subsequente. Agora, entremos aqui no B, no grande B, da burocracia, do tal do red tape que nós temos no Brasil, chamado custo Brasil. Realmente, já foi mencionado aqui, em outros painéis hoje pela manhã, o custo de se abrir uma empresa, o custo de fechar uma empresa, os números de dias que isso tarda, as horas para preparar a tributação, a questão com os advogados, que é tão importante. Então, a gente mostra aqui que... Também não saiu o gráfico. Alguma coisa aconteceu com a tecnologia, que aqui mostra que, num ranking de 1 a 190, o Brasil está lá perto da Índia e da China. Realmente, muito atrás nesse ranking que foi feito por the World Bank, the Ease of Doing Business em Brasil. Aqui, quando a gente vê os números de dias gastos para começar um negócio, o Brasil, de novo, está lá embaixo do ranking também, lá em cima, no 80 dias, né? Isso não é nenhum mérito, está na pole position, aqui de número de dias. Equador, Bolívia, também muito atrás. Quando a gente olha horas gastas para preparar e fazer os impostos, no Brasil são 2.000 horas, os números não estão fidedignos aqui, são 2.000 horas por ano
que gasta-se no Brasil para fazer imposto. Então, de fato, uma reforma tributária, uma simplificação tributária se diz fundamental aqui para resolver essa questão da burocracia. E não podemos deixar de entrar no C, um C que, às vezes, tem um elefante no nosso, um elefante no meio da sala que a gente não pode ignorar, não pode amenizar, que é um problema, sim, é o problema da corrupção, que é um C que está sendo endereçado ultimamente aí, de maneira bastante importante. E quando a gente olha esses indicadores, World Competitiveness Index, feito pelo World Economic Forum, a gente vê que o Brasil está com nota 2. E aqui, quanto mais baixo o número, é pior. Isso equivale a um número bem pior do que a média da América Latina como um todo, e metade do que seria na região até da África, que é conhecida aí por problemas de corrupção. Quando a gente olha os 3 pilares que são medidos para ver performance, ética e corrupção, a gente vê que a gente não está tão bem na foto nos 3 pilares, né? Na parte de pagamento de propinas, desvio de fundos públicos e confiança do público em geral, da sociedade civil, nos nossos políticos. Vemos que estamos bastante abaixo da média como um todo das outras regiões geográficas que compõem aqui o mundo. Agora, por outro lado, essa dura realidade, esses são os números, esses são os gráficos e rankings, mas vemos que na parte de democracia, e vamos ter mais painéis falando sobre esse assunto na sequência, à tarde, vemos que o Brasil não está tão mal na foto. Em termos de liberdade civil, o Brasil está bem razoavelmente colocado, junto com outros países da América Latina. Direitos políticos, o Brasil está com nota 2, que, de novo, alteraram tudo aqui, nota 2, comparado aqui com o Uruguai. Realmente, isso foi mostrado nas passeatas que tiveram, a gente vai falar vai ver o Vem para a Rua, depois, tudo, o movimento da sociedade civil, exigindo mudança e qualidade dos serviços públicos em geral. E aqui, de fato, a independência do judiciário e o reforço do Estado de Direito no Brasil, quando o carro-chefe da Operação Lava Jato tem feito aí um grande esforço em limpar esse C que o Brasil tem e preparar o país, os nossos fundamentos, nossas plataformas, para um crescimento mais sustentável, sem essa corrosão, essa entropia e fricção que existe em todas as engrenagens do sistema. Então, aqui estão alguns dos êxitos da Lava Jato. Amanhã vai estar o juiz Sérgio Moro aí falando um pouco dos casos, que, de fato, é uma pessoa que está sendo bastante reconhecida pelo seu trabalho no Brasil, mas quase 1.500 processos abertos, 200 mandatos de prisão, 70 acordos de delação premiada, mais 60 acusações criminais, indivíduos, parte de corrupção, lavagem de dinheiro, toda a parte de associação criminosa, e 7 acusações de improbidade administrativa, incluindo políticos, empresários, ou seja, ninguém está acima da lei hoje em dia no Brasil. Então, isso é uma vitória muito importante para combater esse C de corrupção. E a gente vê também o que está sendo arrecadado em termos de multas e bens bloqueados de toda essa investigação. Agora, se a gente olha para frente, eu trago aqui um pouco dos números do que os nossos economistas estão dizendo para o Brasil, que, de fato, sai dessa recessão finalmente esse ano. Primeiro, conseguimos aqui o Brasil equilibrar com essa equipe macroeconômica que está aqui, fazendo um ótimo trabalho em ajustar a parte fiscal, porque se disse e continuasse nessa dinâmica perversa, isso ia passar dos 80%, 90% da dívida bruta sobre o PIB e sairia do controle, saindo de uma casa dos 50% lá em 2010, e agora com a aprovação do teto de gastos e outras reformas que vêm, consegue estabilizar um pouco a dinâmica da dívida bruta e da dívida líquida. Então, o que é preciso para implementar essas reformas? Primeiro, a disposição do Executivo, dos políticos, de reduzir os gastos públicos e depois ter capacidade de articular, negociar e influenciar para aprovar essas medidas, essas reformas propostas que foram tão debatidas hoje nos painéis pela manhã. Então, já tiveram alguns avanços importantes. O governo já submeteu 2 reformas. Uma foi do teto de gastos públicos, que entrou
na Constituição, ou seja, independente, entrar esse governo, sair outro, ter continuidade, isso está na Constituição e tem que ser cumprido, assim como a lei de responsabilidade fiscal. A reforma da Previdência, que está sendo negociada no Congresso enquanto falamos, é uma importante reforma para estabilizar essa questão da dívida. E o teto, como eu já mencionei, o teto de gastos, que já foi aprovado, tanto pelo Congresso como pelo Senado da República. E aqui vocês veem que o atual governo, hoje, tem algo como 80% de aprovação ou de apoio entre os partidos que compõem tanto o Congresso como o Senado, dos 513 deputados e dos 81 senadores, o que mostra uma probabilidade alta de que o governo terá êxito em aprovar a reforma da Previdência sem muita diluição da mesma. E aqui trago alguns indicadores que demonstram e confirmam que a percepção de risco e a confiança do mercado, dos investidores, dos consumidores, já começa a melhorar depois do impeachment que houve no final do ano passado. O CDS é o Credit Default Swap, que mostra já uma tremenda diminuição da percepção de risco no Brasil, e o índice de confiança doméstico, tanto da indústria, serviços, varejo e consumidor, já começa a ter um repique para cima, mostrando uma tendência de recuperação, e sabemos que muitas coisas de confiança é psicológica do consumidor, mas o sinal aqui já é bastante alentador, vindo do patamar do que nós encontrávamos. E com relação a projeções, a gente vê que depois de 11 trimestres de recessão no Brasil, finalmente, ojalá vamos ter o primeiro ano de crescimento, é pequeno, mas um primeiro ano de crescimento gradual, algo em torno de 1%, e com uma recuperação mais incisiva a partir de 2018, o nosso economista está na parte mais bullish da curva, com uma inflação que, pela primeira vez, depois de muitos anos, ela começa a entrar na faixa e na meta estipulada pelo Banco Central, é 4,5%, e com taxas de juros declinantes através de fundamentos verdadeiros e não por ordens ou canetadas. De fato, isso tem acontecido aqui e a tendência é de baixa. Um equilíbrio fiscal maior também e uma balança de pagamentos mais saudável. Então, no final do dia, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é de que o Brasil, como sendo essa grande locomotiva, principal economia da América Latina, como a gente conhece, que estava um pouco desgovernada até o ano passado, vimos que essa locomotiva começa a entrar nos trilhos e começa a ter um crescimento gradual, mas também sustentável para os anos que vêm, sendo esse o primeiro ano da transição e o primeiro ano da retomada gradual da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. E muito obrigada a todos os palestrantes. Acho que a gente teve aqui várias questões muito importantes, pontuadas, e muito interessante é que cada um apresentou uma perspectiva diferente, né, desse tema que é ambiente de negócios no Brasil. Eu vou abrir para perguntas da plateia. Boa tarde, meu nome é Fábio Heilberg, eu estou fazendo o LLM na Northwestern University. Eu acho que um ponto levantado muito importante agora foi a questão da corrupção. Corrupção no Brasil é um gargalo que engole dinheiro de investimento das empresas, que podia ser usado para o crescimento do país. Como que as empresas maiores estão construindo programas de compliance para bater de frente com a corrupção e evitar ter que pagar propinas? Como que as empresas médias e menores podem combater, serem achacadas por fiscais e combater a corrupção? Essa pergunta é para quem? Para todos os panelistas. Quer responder? Falou, começando pelas empresas maiores, de fato, governança é fundamental para que se ordene e dê transparência nessa questão. Claro que tudo começa pela cultura e por valores e por princípios. Nós temos um decálogo e um dos principais itens do decálogo que é a ética inegociável. E dentro dessa governança, para dar transparência, tudo desde doações partidárias,
que existiam até o ano passado, tem regras muito claras, ninguém decide sozinho, tem um comitê, em percentual do orçamento de cada partido, então pode passar de 2% do orçamento de um determinado partido, não vai favorecer ninguém, e tem que ter orçamento declarado, obviamente com todas as documentações declaradas sobre os fundos, e isso é decidido de maneira muito organizada até essa questão. Aí tem todos uma série da parte do jurídico, compliance, auditoria, então a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa, a terceira linha de defesa. E como sabe, banco, além de ser banco, é muito regulado. Então, além de tudo isso, nós temos que prestar informação para o Banco Central de transações, transferências que são suspeitas acima de um determinado montante, tal, para garantir essa transparência. Porque hoje a corrupção é muito fácil de capturar, just follow the money. Então, isso passa por algum lugar. A pessoa pegou algum táxi, enviou em algum lugar. Então, podendo ajudar nessa questão, as instituições financeiras estão trabalhando arduamente para poder desconfigurar todo esse quebra-cabeça que está sobre a prancheta também. Então, governança e transparência das organizações, das instituições é fundamental para garantir essa boa gestão e evitar episódios aí de corrupção. Mas tudo começa pelos valores e pelos princípios. Eu diria mais alguma coisa também, que os exemplos que estão acontecendo hoje são muito favoráveis para a questão dos valores. Porque eu mesmo com alimentação, eu já tive bastante convites para fazer merenda escolar. Não digo que toda merenda escolar tem problema, mas realmente é algo que a gente não faz, não fazemos. E você sempre ficava... Né, uma vez houve um caso que uma pessoa me disse, mas você não está vendo de uma X empresa? Você acha que começou como? Começou com a construção de Brasília? Quer dizer, a questão da ética, hoje nós temos exemplos de que tem gente indo para a prisão. Então, isso é bacana o que está acontecendo no Brasil. Isso é o exemplo que faz com que a gente acredite cada vez mais nesses valores, que é cultura, que é trabalho, mas que são princípios éticos. E que você está vendo hoje o resultado do que dá entrar nesse tipo de maracutaia. Bom, eu sou certamente o mais velho aqui na mesa. E para os moços, eu vejo isso com os alunos. Eles têm a impressão que todos os fatos da vida começam com eles, com a geração deles, esquecendo o passado. Então, como é que você chama? Fábio. A corrupção chegou no Brasil em 1808, quando D. João VI aporta, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Entretanto, o que está acontecendo, que dá essa ideia da enormidade do problema, isso é consequência. Como consequência do quê? Consequência de que está sendo investigado, consequência de que está sendo processado. E para isso foi necessário que começasse a ocorrer algumas coisas no mundo que no início enfrentaram grandes dificuldades, enormes. E foi preciso que os Estados Unidos entrassem nisso com o problema que ele estava tendo com drogas. Acabar com o sigilo bancário. Acabar com as informações que os órgãos de fiscalização de receita de cada país têm e guardam para si. A troca de informações. Obviamente, isso significou uma outra coisa importante, na diminuição de um valor que o mundo, fim do século XIX, início do século XX, tinha como inafastável, que é o direito que o cidadão tem a não contar para os outros uma série de coisas, principalmente para o governo. Ou seja, no momento em que você começa a afastar o direito da privacidade e entra o governo nisso, se não houvesse tratados de troca de informações entre o Brasil e a Suíça, não teria havido o início disso. Se não houvesse a troca de informações entre o Brasil e os Estados Unidos, aquele problema da construção
do Foro do Trabalho lá em São Paulo, não teria acontecido. Ou seja, tudo havia e tudo estava escondido. Então, foi o choque de dois valores, que é o direito à privacidade do cidadão e o direito do Estado de fiscalizar, adentrando, arrebentando parcialmente e constantemente, aumentando esse seu campo de invasão da privacidade, que permite tudo isso. Então, você é moço, isso não nasceu na sua época, isso vem de um pouco antes de você. O que está acontecendo é que, pela primeira vez, isso assumiu um grande clamor público, e foi preciso. Quem está levando isso à frente, quem está dando suporte para aqueles que estão levando isso à frente, é o povo. É o povo que vai para a rua, são os meios de comunicação que vão atrás. Isso é uma mudança fenomenal que está ocorrendo no país. Você não pode esquecer que aqui, neste país, na década de 20, mesmo na década entre 20 e 30, o governador de Nova York, ele era comensal de vários sujeitos importantes. Tá? Então, não é um fenômeno da cultura latina versus um não fenômeno da cultura anglo-saxã. Isso é inerente ao ser humano que precisa ser combatido. E esse combate se trava com o afastamento das liberdades individuais. Por exemplo, prisão preventiva é um afastamento da liberdade individual. Então, é um entrechoque do direito antigo com o direito moderno que está fazendo com que isso se afaste. E, fundamentalmente, também porque vários desses que hoje estão brigando dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, dentro da Polícia Federal de nível mais alto, estudaram aqui, tá? Como você está estudando. E aí, quando você voltar, meu amigo, cumpre a você fazer a sua parte. A gente está com o tempo esgotado, então gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes e a presença de vocês também. Muito obrigada.